Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula número 63 da disciplina de língua portuguesa. Sempre com o material junto com vocês, caderno, lápis e borracha, para vocês irem anotando o nosso conteúdo no seu caderno, realizar a atividade da nossa aula também e ter um material a mais para ajudar vocês a realizar a atividade depois. Hoje, então, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre classes de palavras. Hoje, então, nós vamos ver sobre tipos de frases. Então, não apenas de uma palavra, mas de uma frase. Quais são os tipos de frases que a gente tem? Os objetivos, então, da nossa aula. Compreender a importância da entonação e dos sinais de pontuação para o entendimento de frases e textos, identificar os diferentes tipos de frases e utilizar conhecimentos gramaticais e ortográficos nas produções textuais, ok? Então vamos lá. Tipos de frases. Existem vários tipos de frases e em cada uma delas há uma intenção por parte de quem falou ou escreveu. O que é essa intenção? Então, a frase ela pode ser uma pergunta, um espanto, uma admiração, entre outras intenções. Eu vou explicar, eu vou apenas justificar, vou fazer uma pergunta, certo? Vou contar algo. Então, sempre que a gente fala algo, a gente tem uma intenção, certo? Se é pergunta, se é explicar, se é apenas contar algo, essa é a nossa intenção quando a gente fala. A intenção em cada tipo de frase é marcada pela entonação. O que é entonação? É a maneira como a gente fala e também pelos sinais de pontuação. Se eu vou falar, apenas falar, a maneira como eu falo, ou seja, a entonação é muito importante. Certo? Por quê? Porque eu não tenho os sinais de pontuação quando eu falo, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pergunta, que dia é hoje? Eu vou usar uma maneira de falar que você entenda uma pergunta. Eu não vou falar, que dia é hoje? Né? Que dia é hoje? Então, que dia é hoje? Eu vou fazer uma pergunta. Você está cansada? Vou, usar a minha maneira de falar, a minha entonação para indicar que eu estou fazendo uma pergunta, porque eu posso falar, você está cansada. Posso fazer uma afirmação também, ok? Mas eu quero fazer uma pergunta, então eu vou mudar um pouquinho a minha maneira de falar. Isso é a entonação. Ou vou dizer, que susto, né? Vou usar uma entonação, vou dizer, que susto? Uma pergunta, né? Então a entonação é muito importante. Se eu vou dizer, que susto, vou usar a entonação para dizer que eu me assustei, ok? Então, a entonação é a maneira como a gente fala. A entonação ela é importante, então, na linguagem oral. Quando eu vou, então, para a escrita, eu não vou ter a entonação, certo? Então, para que a pessoa que está lendo entenda que ela precisa usar uma entonação, ela precisa ter um jeito de falar um pouquinho diferente, eu vou usar o quê? Os sinais de pontuação que a gente já estudou. Então, nós temos o ponto de interrogação para indicar a pergunta, o ponto de exclamação para alegria, para espanto, para medo, ok? Então, se eu vou falar, eu vou usar então a entonação. Se eu vou escrever, eu preciso então usar os sinais de pontuação para que quem está me ouvindo ou lendo o que eu escrevi saiba qual é a minha intenção naquela frase. Se eu quero fazer uma pergunta, se é uma resposta, se é um espanto, se é algo de alegria, certo? Essa é a minha intenção. Os sinais de pontuação, eles ajudam então na classificação dos tipos de frase. Então, para eu classificar as frases, os sinais de pontuação vão me ajudar. Então, nessa aula, nós vamos aprender sobre as frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Vamos aprender sobre 4 tipos de frases. Então, vamos lá.
frases afirmativas, então ela afirma sobre um determinado assunto. Qual assunto? Tanto faz, pode ser qualquer assunto. Estudar é importante, eu quero comer mais, ela está muito feliz hoje, amanhã será um dia lindo, nós vamos à praia. Então, eu estou apenas falando sobre algo, estou apenas dando uma informação, eu estou afirmando. Estudar é importante, eu não estou perguntando, eu não estou dizendo ao contrário, né? Eu não estou negando, eu estou afirmando, ok? Estou concordando. Eu quero comer mais. Não é uma pergunta, certo? Eu estou afirmando, eu quero. Ela está muito feliz hoje. Amanhã será um dia lindo. Nós vamos à praia. São frases afirmativas, ok? As frases negativas. Então, quando há negação sobre algo, que palavrinha a gente usa para frases negativas? Para negar? Não, certo? Então, se a frase tiver a palavrinha não, é uma frase negativa. Então, é fácil, né? Então, aqui os exemplos. João não quis vir. Ela não gosta de tomate. Eu não encontro minha bicicleta. Nós não fomos ao parque no domingo. Ele não entendeu a pergunta. Então, frases negativas é quando eu estou negando algo. E quando eu estou negando, aí eu vou usar então a palavra não, ok? Então, a frase afirmativa eu vou afirmar alguma coisa. A negativa eu vou negar, eu vou dizer que não. As frases então interrogativas. Quando há uma pergunta, é uma frase interrogativa. Então, se é uma frase interrogativa, é uma pergunta, nós vamos usar o ponto de interrogação, certo? Então, você está indo embora? Quer mais sorvete? Que horas ele chega? Ela sabe o que aconteceu? Você viu meus carrinhos? Então, se é uma frase interrogativa, vai ter o ponto de interrogação e também é importante, quando a gente faz a leitura, de usar então a entonação para indicar que é uma pergunta, certo? Você está indo embora? Eu não vou só dizer você está indo embora, porque se eu falar você está indo embora, eu estou fazendo uma afirmação que ele está indo embora. Eu não estou perguntando, certo? Por isso que a entonação é muito importante, ok? Então, você está indo embora? Quer mais sorvete? Que horas ele chega? Ela sabe o que aconteceu? Você viu meus carrinhos? Então, se eu vou perguntar, sempre usar o ponto de interrogação e quando a gente for fazer a leitura então com essa entonação para que quem esteja ouvindo entenda que eu estou fazendo uma pergunta. E as frases exclamativas indicam um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros. E aí, se é uma frase exclamativa, a gente vai usar ponto de exclamação, ok? Se eu vou falar, eu vou usar a minha entonação de voz para indicar que é uma frase exclamativa. E se eu vou escrever, eu vou usar então o ponto de exclamação. Vamos ver os exemplos então. Que bom ver você. Então é alegria, é bom, ok? Nossa, que susto. Vou usar a entonação. Eu achei sensacional. Credo, que horrível. O filme é demais. Então, a entonação é muito, muito importante para as frases, principalmente interrogativas e exclamativas, para a gente entender a diferença entre elas e qual é o sentimento, né? Qual é a intenção. Se é fazer uma pergunta ou é, né, uma alegria, um espanto, ok? Então, é importante na oralidade, né, quando a gente fala, quando a gente lê, usar a entonação. E quando a gente escreve, usar os sinais de pontuação. Então, vamos ver novamente aqui os exemplos. Que bom ver você! Nossa, que susto! Eu achei sensacional! Credo, que horrível! O filme é demais! Ok, pessoal? Viram então essa diferença na entonação, né? No jeito, na maneira
como a gente fala. Aqui, então, nós vamos ter uma atividade para a gente gravar bem o que a gente aprendeu. Então, aqui, nós vamos relacionar. O que é relacionar? Ver qual frase da primeira coluna é afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa, ok? Então, aqui nós temos letra A. Que horas você foi embora? Aí a gente vai dizer é afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa. E assim com as outras frases também. Então, copia no seu caderno as frases, também faz a coluna, como está aqui na tabelinha, a coluna com os tipos de frases e você vai relacionar. A frase A, qual ela se encaixa aqui, você vai colocar a letrinha A dentro. A B, a C e a D, a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. O prof vai colocar aqui, então, afirmativa. Depois, nós temos a negativa. Depois, a interrogativa. E por último, nós temos a frase exclamativa. Então, vamos lá. A letra A. Que horas você foi embora? Então, é uma pergunta, tem ponto de interrogação, então ela é uma frase interrogativa. Então, aqui na interrogativa eu vou colocar a letra A. A letra B, então. Que maravilha! Parabéns! Eu estou usando entonação e eu tenho também ponto de exclamação nessa frase. Então, ela é uma frase exclamativa. Então, aqui onde nós temos o exclamativa, nós vamos colocar a letra B. A letra C. Hoje está calor. Eu estou afirmando, eu não estou perguntando, eu não estou exclamando, eu não estou negando, porque não tem a palavra não. Então, eu estou afirmando, hoje está calor. Então, ela é uma frase afirmativa. Então, aqui onde eu tenho afirmativa, eu coloco a letra C. E a letra D, eu não entendi a pergunta. Ela não tem ponto de interrogação, ela não tem ponto de exclamação. E eu tenho uma negação, porque eu tenho a palavrinha não aqui. Eu não entendi a pergunta, então estou negando. Então, ela é uma frase negativa. Então, aqui onde eu tenho negativa, eu coloco a letra D. Então, aqui ficou C afirmativa, D negativa, A interrogativa e B exclamativa. Vamos lá conferir? Então, está tudo correto. Então, que horas você foi embora? É uma frase interrogativa. Que maravilha! Parabéns! É uma frase exclamativa. Hoje está calor. É uma frase afirmativa. E eu não entendi a pergunta. É uma frase negativa. Ok, pessoal? Muito bem. Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu os tipos de frases. O tipo da frase, se ela vai ser afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, vai depender da nossa intenção, o que a gente está dizendo. É uma pergunta, é uma exclamação, porque é um sentimento, um espanto, alegria, ou é uma negação, porque eu estou dizendo que algo não aconteceu, ou eu não gosto, então eu tenho lá a palavrinha não, ou eu estou apenas afirmando algo, ok? Então, nós temos esses 4 tipos de frase. Se eu vou escrever, é muito importante que eu use os sinais de pontuação para mostrar qual é a minha intenção com aquela frase, certo? Principalmente nas exclamativas e nas interrogativas, ponto de exclamação e ponto de interrogação. E se eu estou falando ou eu estou lendo,
é importante então que eu mude a minha entonação de voz, a minha maneira de falar, para que quem está me ouvindo entenda qual é a minha intenção com aquela frase. Se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma negação, se é uma exclamação, ok? Então, é importante os sinais de pontuação e a entonação também para que a gente compreenda e a gente informe qual é o tipo de frase que a gente está falando ou escrevendo, ok? Então, para finalizar, a prof colocou uma frase hoje de Maria Montessori. Ela diz assim: a curiosidade é um impulso para aprender. E né, pessoal? Se eu sou curioso, se eu quero saber como as coisas são, por que elas são assim, como funcionam, por quê, né? Sempre o porquê. Por que é assim? Por que é assado? Por que é desse jeito? Por que é daquele? Eu estou aprendendo, porque ser curioso é estar sempre em busca de respostas. E para que eu tenha respostas, eu preciso aprender. Então, ser curioso é bom porque a gente aprende ainda mais, ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida sobre a nossa aula sobre tipos de frases, assista a nossa aula novamente, leia os nossos slides com bastante atenção e depois não se esqueçam da nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!